Olá, tudo bem? Eu sou a Gi Espanholo e este é o seu Expo Taon, o seu podcast que foi gravado durante a Expo Riberfoods 2025, trazendo todas as tendências, todas as novidades do setor de food service. E o primeiro bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui ele que está representando a Unilever, também é chefe, né? Claro, chefe de cozinha, soma mais de 10 anos de experiência em restaurantes contemporâneos e também eventos de rua, estabelecimentos de alto padrão e na indústria. Ele também é especialista em gestão de cozinha, além de padronização de processos, controle de custos e também inovação, apoiando o mercado de food service. Gente, a biografia da pessoa é extensa e a partir de agora você vai entender a importância desse cara aqui que a gente está recebendo agora. Que prazer ter o chefe Michael Yamashita. Tudo bem? Tudo bem, Gi. Super prazer, né? Obrigado pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui nessa super feira e a gente bater esse papo bem bacana, né? Não só falando da parte de chefs, que é cozinhar bem, mas vocês viram que tem uma sopa de letrinhas, vários processos que são super legais quando a gente fala da gastronomia também. É que tudo isso que a gente falou, né? Processos, custos, treinamento, é a parte importantíssima de quando a gente tem aí um restaurante também. Então, vocês vão ver que vai ser um bate-papo super bacana. Muito bom. Para começar, me permita te chamar de Mike, que Claro. sei que todo mundo te chama assim, né? Então, para começar, eu queria saber quem é o Mike por trás da Doma. Nossa, essa pergunta, vamos lá. Mike, para começar, ele nasceu no Japão. Né, Nasceu no Japão. Nascido no Japão, acredita? Já naturalizou brasileiro? Já brasileiro. Que Né, bom. eu falo muito isso, né? Que eu tenho um amigo chefe também que trabalha com a Uhum. gente. Pô, mas você nunca falou que você é japonês, que você nasceu lá. Então, gente, ó, nascido no Japão. Meu irmão é baiano. Olha, Acredita? que mistura. Meus pais foram viajar o mundo. E eu cresci, né, em São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes. Então, eu gosto muito dessa parte mais nerd da cozinha também. Então, desde pequeno, muito essa parte de processo, sabe aquelas... Eu via aqueles programas administrativos, sabe, de empresários. Eu falei, gente, eu quero fazer essa parte de reuniões. E aí eu fui muito para esse lado, mais entender o porquê das coisas, como elas funcionam. Comecei fazendo ciência da computação. Olha. Fui para a parte de programação, gente. E quando você fez ciência da computação, você nem imaginava que trabalharia ainda com gastronomia, Não. com culinária, nada Não. disso. Eu queria muito essa parte de computadores, né, que é onde estava a parte de tecnologia muito forte. Fiz metade do curso e falei, gente, é legal, mas não é pra mim. E como a minha família era sempre muito grande, a gente sempre se reunia muito, então qualquer almoço era 20 pessoas, 30 pessoas. E aí teve um primo meu que fez gastronomia também e falou, gente, é um caminho legal pra gente tentar. Foi influenciado pelo primo, então. Foi influenciado pela família, como um todo, assim. Então, desde essas pequenas reuniões, né, que minha mãe, minhas tias, minhas avós cozinhavam sempre. Eu falei, gente, a panela lá em casa pequenininha era desse tamanho. Então, foi onde legal. deu essa abertura aí pra gente começar a cozinhar, aprender nessas coisas do dia a dia, que eu decidi levar aí pra um lado mais profissional depois. Que bacana. Agora, Mike, me conta um pouquinho como essa sua origem asiática influencia hoje na culinária brasileira e no seu trabalho. Isso é bem legal, porque acho que um dos principais pontos, quando a gente fala muito da tendência do bao, né, que é aquele pãozinho branco, chinês. E minha avó, ela fazia muito isso na infância, né, que a gente tem um doce japonês parecido, né, com a manju, que é aquela massa branquinha, recheada. Então, muitas das tendências hoje, né, que a gente é fortemente influenciado pela cozinha asiática. Então, hoje, por exemplo, você entra no Netflix, ele já tem todo um canal direcionado para as novelas coreanas, né, que está super em alta. Restaurantes japoneses, cada vez mais abrindo, né, novos. Então, para mim, isso era coisa do dia a dia, né, que hoje eu estou vendo aí em praças de alimentação muito mais forte, vários prêmios, né, de restaurantes, tendo essa influência já asiática. Então, para mim, eu falo, tô no quintal de casa, né, a gente falando aqui de vários pratos super legais, chefs super renomados, já com essa influência asiática muito forte. Que legal. E você, fazendo parte do time Unilever, o que você me conta em relação a esse trabalho que a Unilever hoje desenvolve com o food service? Isso é muito legal. Quando a gente fala de Unilever, né, gente, é aquela indústria gigantesca, né, que fala de sabonete, fala de sabão em pó, cremes. A gente tem a parte de alimentos, né, muito forte, pensando muito no varejo. Né, que a gente vai, às vezes, na gôndola do mercado. Então tem lá as marcas Hellmann's, Knorr, Arisco, Maizena, né, com clássico que a gente tem em casa. E a gente pega essas forças de marcas, né, esses ingredientes que a gente já usa
e entende como que a gente consegue ajudar isso dentro de um restaurante. Então, não é que a gente vai usar, né, o cubinho, né, de caldo de galinha, às vezes o potinho da maionese. A gente está falando aí de grandes produções. Então, o restaurante faz lá 3 quilos de salada de batata, 10 quilos de salada. Não dá para ficar pegando aquele potinho. Então, que a gente já começa com embalagens maiores, né, que estão preços mais bacanas. E a gente traz toda a tecnologia que a gente tem, né, que a gente tem em diversos países aí pelo mundo, que a gente consegue trazer essa expertise dos chefs, né, que assim como eu, tem mais 230 chefs aí pelo mundo trabalhando para a Unilever, que a gente entende tendências, como que a gente consegue facilitar esse dia a dia da cozinha que não está fácil, né, cada dia mais a gente sabe que os preços estão ficando mais altos, mão de obra cada vez mais difícil, naquela questão de mão de obra 6x1, 5x2, né, que é um grande debate super importante, mas é como que a gente também, como as grandes indústrias, né, que trabalham com alimentos, conseguem facilitar esse dia a dia, não só do empresário, né, que sabe que também está super pressionado, mas também para a cozinha, né, como que a gente consegue trazer mais tempo livre para essa cozinha, despertar o lado prazeroso, né, aquele lado criativo dele, não só naquele trabalho braçal que acaba tendo, né, que é difícil. Então é quando a gente tem, né, a força da indústria para ajudar a gente a trazer esses processos mais fáceis do dia a dia. Muito bacana. Unilever, mais uma vez, participando da Expo Riber Foods, né? O que vocês trouxeram para os visitantes esse ano? Esse ano a gente está falando bastante, né, desses produtos tecnológicos que a gente está falando, e principalmente do nosso projeto, que é o Menus do Futuro, né, que ele é uma super pesquisa feita pela Unilever Food Solutions, né, que a gente entende os grandes países mais avançados de gastronomia, como Estados Unidos, China, Europa, né, que a gente sabe que o food service lá é extremamente avançado, e o Brasil ele acaba pegando essa onda, né, depois de 2, 3, 5 anos, né, que o mercado vai amadurecendo, tecnologias vão sendo criadas, e a gente tenta trazer isso o mais rápido possível para o Brasil, né, não só na parte industrial, mas entendendo que os nossos operadores, né, o dono de restaurante, o dono da confeitaria que está escutando a gente, como que a gente consegue, às vezes, pequenos ajustes numa receita, né, às vezes colocando um temperinho a mais, colocando aí um corte diferente de carne, que ele já consegue estar lá na frente, né, de um jeito muito mais fácil, para ele falar com essa nova geração, né, que a gente fala geração Z, que está vindo super forte, redes sociais, né, então a gente acabou de ter a onda aí do morango do amor. É mesmo. Né, então, assim, às vezes é um pequeno clique muito rápido que todo mundo começa a falar, né, aquela marca de donuts de São Paulo que está crescendo bastante, fazendo bastante barulho, tipos de chocolates diferentes. Então a gente sabe que a tecnologia, a globalização acelerou muita coisa. Então, como nós da indústria, a gente consegue falar, né, para os nossos operadores para eles estarem um passo à frente, né, eles estarem preparados para esse amanhã. Então é aí que a gente veio com esse relatório que é o Menus do Futuro, feito aí a várias mãos de chefs que a gente tem no Brasil, vários parceiros, né, de pesquisa, casas de aromas, pesquisando palavras, né, do online, o que as pessoas estão procurando, onde que elas estão despertando esse interesse, e onde a gente tem esse mega relatório, vocês vão ver aí que tá mega legal. Então me dá um spoiler, porque assim, você citou o Morango do Amor, né, que viralizou, super. E também citou assim que as pessoas precisam estar um passo à frente, né, para que essas coisas realmente aconteçam, viralizem e tudo mais. Me dá um spoiler, né, me dá uma dica para quem está nos assistindo agora sobre um segredinho, assim, para você realmente se destacar, ter sucesso naquilo que você está fazendo nessa área. Eu acho que o ponto mais importante é as pessoas estarem antenadas, né? Então, hoje todo mundo está dentro de uma rede social, né? O Instagram, o TikTok, Facebook, matérias diferentes. Então, é sempre estar de olho o que o mercado está acontecendo. Porque o Morango do Amor, que a gente está usando esse exemplo, foi dentro das redes sociais. Sim. Começou o estalo e bombou. Então, as pessoas começam a falar mais. Então, entender principalmente quem são as suas referências. Então, eu tenho um restaurante aquilo. Gente, qual que é o melhor restaurante quilo aí da sua cidade, né, do seu bairro? O que ele faz diferente, né, para às vezes um bar ter fila e o outro bar não ter fila? E a gente fala assim, não é para você ir lá visitar a concorrência só para tentar fazer algo ruim. Realmente, a gente fala, é uma grande comunidade de food service, né? Então, o que às vezes faz um atendimento diferenciado? Às vezes é um prato diferente que ele faz a montagem do PF, né, diferente. Ou vasilhas diferentes que ele coloca na montagem do buffet. Então, primeira dica, acho que assim, gente, não fique isolado. Né? A gente sabe que não é fácil o dia a dia da cozinha, mas é muito importante você conhecer, né, os seus pares, né, outros restaurantes daquilo, né, outras confeitarias. Então, acho que esse é o primeiro passo e o Instagram ajuda muito. Né? Todo mundo hoje tem a página, né, tem um perfil, entende que tipo de comunicação ele faz, né, o público que ele está direcionando, que eu acho que isso ajuda bastante a gente ter esse primeiro passo aí para
aprender com quem está dando certo. Né? Quer dizer, na cozinha, a questão de tecnologia também é um caminho sem volta já, né? Ai, com certeza, com certeza. Então, desde ingredientes diferentes, né, que cada vez mais a gente vê a indústria ajudando e enriquecendo produtos, né, para a gente ter esse produto no dia a dia dentro da cozinha tradicional, mas equipamentos. Então, gente, hoje você olha para um forno combinado, que um forno combinado acontece. A gente conhece muito forninho de casa, que vem lá no fogão. Mas, gente, hoje tem fornos que ele controla a parte de calor, a umidade que está lá dentro. Se você quer só vapor, que ele vai ter controle de temperatura, via uma sonda para fazer ele em tempo real. E a inteligência artificial vindo muito forte. Então, às vezes você programa, não, eu quero que fique lá 40 minutos. Então, como ele tem o termômetro, não, ainda não chegou na temperatura. Eu, sozinho, ele já coloca lá mais 10 minutos. Então, você tem uma série de equipamentos que ganham desde velocidade, né, aquela mão de obra, às vezes, super técnica, que você precisava. Você precisa aprender a operar um forno. E você ganha muito em relação à qualidade do alimento. Então, aquela carne que vai ficar mais úmida, ou legumes, né, que vai ficar naquela textura correta. Então, ele vai te dar muito mais padrão também quando a gente fala de equipamentos. Muito bom. Ô, Mike, agora eu sei que você tem um artigo também sobre inteligência artificial nos restaurantes, né? Me conta sobre isso. Como que é esse processo, né, de ter IA nos restaurantes? Isso a gente fala, é um caminho sem volta, né? Porque a inteligência artificial começou a falar, às vezes as pessoas falam, negócio mega futurista, ainda são as grandes empresas que estão falando. Mas, gente, inteligência artificial não é só aquela busca que ficou um pouquinho mais fácil. Ele vira seu grande braço direito. Então, desde, por exemplo, um controle de estoque, via voz, você vai falando, você vai olhando lá no seu estoque, né, que vai estar tudo organizado, fala, olha, eu tenho 3 maioneses Hellmann's balde, eu tenho aqui 2 pacotes de tomate em pó Knorr, tenho aqui 10 quilos de limão, eu tenho aqui a filé mignon, o frango. Você vai falando isso em voz alta e ele mesmo faz a própria lista. Se ele te der, se você subir lá sua planilha de vendas, ele meio que já vai fazer análise da ficha técnica. Então você já tem todos os programas, que hoje são coisas chatas, né, de fazer dentro da cozinha. Sim. E a inteligência artificial, com esses artifícios, ele já consegue te ajudar muito em controle de estoque. Outro ponto, você consegue ensinar a inteligência artificial. Você pode criar um agente, como se fosse um robozinho lá. Fala assim, olha, esses daqui são os meus cardápios que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então ele vai entender que tipo de proteínas você gosta de trabalhar, qual tipo de molhos, quais são as suas influências. E você pede para esse agente, olha, eu preciso de um cardápio agora com 10 pratos novos para a gente colocar no buffet, que tenha que ter lá uma parte de salada, uma parte de acompanhamentos, de proteínas. E ele, em 2, 3 minutos, já solta um cardápio aí de 20, 30, 50 pratos, já usando essa influência que você ensinou ele. Nossa, facilita muito, né, a vida. Demais, demais, demais. Você pode fazer o que está muito importante, né, que a gente chama o CRM, aquela palavra bonita, as siglas. Mas o que ele é, gente? É aquela sua relação com seus clientes. Então, sabe aquele cliente frequente, que vem toda semana? Lá você consegue ir alimentando para não depender só, às vezes, do dono. Falar, não, eu lembro dessa carinha, eu lembro do seu Joaquim, que vem toda quarta-feira comer feijoada. Então, às vezes, num prato, né, que a gente consegue criar mais pratos, você fala, putz, isso daqui tem a cara do seu Joaquim. Então, automaticamente, ele já consegue, às vezes, mandar uma mensagem, né, de controle. Ou, seu Joaquim, não esquece que hoje é quarta-feira e tem a sua feijoada. Você já consegue fazer esse controle também via WhatsApp ou ferramentas, né, que a gente consegue. Colocar, às vezes, uma data de aniversário, né, uma lembrancinha lá na mesa. Então, tudo isso são tecnologias que a gente consegue fazer, né, de ferramentas. Já tem inteligência artificial cada vez mais forte, né, cada vez mais avançadas, que a gente consegue falar bastante também dessa facilidade, né, do grande braço direito aí, para um chefe, para um sous-chefe, para o dono do restaurante. Sim. Por tudo que você está me contando, né, principalmente em relação à inteligência artificial, eu acabo deduzindo que essa não é uma moda passageira, né? Muito pelo contrário, a gente deve ter evoluções aí cada vez mais. Mas, na sua opinião, você acredita que essa polêmica de que um dia a IA, a tecnologia, vai substituir o ser humano, seja verdadeira ou seja uma questão impossível? Assim, eu acho que ele é uma ferramenta que veio para ficar, né? Acho que quem usa e está estudando está se destacando muito, porque realmente quem trabalha às vezes de uma semana, um mês, você consegue fazer agora em poucas horas, tá? Mas acho que ele não chega a substituir, mas ele vai ser um grande aliado, vai ser seu grande braço direito. Porque quem vai fazer, né? Eu que vim da computação também, quem ensina a máquina são os humanos. A máquina, ela pode fazer o que você quiser. Se você falar assim para a máquina, eu preciso de um desenho com uma mesa no teto, ele vai desenhar a mesa no teto. Faz sentido a gente ter uma mesa no teto? É usual? Não. Isso a gente precisa de um humano
né, para ensinar a máquina o que a gente precisa. Então é importante ter um humano por trás, para dar as instruções corretas, né, o que você precisa, na ordem que você precisa, para que você vai usar essa informação. E a máquina, com esses trabalhos braçais que a gente fala, as conexões que elas fazem, elas vão conseguir entregar o que você precisa. Então, acho que o grande ponto, que acho que é a grande virada de chave, né, dentro da cozinha, dentro aí da vida, da nossa vida, tem que conhecer a ferramenta. Tá? Que vocês vão ver que é uma vida pré e uma pós-inteligência artificial, que quem está estudando, tá? E a gente fala assim, está todo mundo ainda no primeiro degrau. Cara, tem um universo gigantesco de coisas que ele pode ajudar a gente a avançar, a esses trabalhos chatos, né, que a gente pode ensinar a máquina a fazer, que em poucos segundos vocês vão ver que você consegue pegar o tempo livre, né, que você ganhou com essa tecnologia, que você consegue fazer novas coisas, mais lados criativos, trazer coisas novas, né, para o seu restaurante, que isso vai ser fundamental aí para os próximos passos. Quem não se atualizar vai ficar para trás. Com certeza, com certeza. Que legal. Muito bom. Fica a dica aí já para você que está assistindo. Ô, Mike, agora, por falar em dica, me dê uma dica, né, para as pessoas que nos assistem. A gente tem muitos donos de restaurantes, padarias, lanchonetes que acompanham, né, o trabalho da Riber Foods. Me dê uma dica para essas pessoas sobre... estou abrindo meu negócio, né? O que eu devo fazer primeiro? Qual as minhas prioridades? Dê uma dica para quem nos assiste, por favor. Isso é bem legal. Acho que a primeira dica, né, antes de abrir qualquer coisa, gente, pesquisem, né, que hoje a gente fala, já tem muitas confeitarias abertas, muitos restaurantes, entende onde que você vai estar, né, então com qual tipo de público você está falando, que tipo de cozinha você quer desenvolver, que tipo de ambiente você quer fazer, porque hoje as pessoas às vezes gostam do prato. Eu quero virar uma hamburgueria. Mas não necessariamente precisa ser uma hamburgueria com mesa, cadeira, porque hoje a gente tem o Dark Kitchens, né, que são as cozinhas de delivery. Então ele fala, cara, eu consigo ter o melhor hambúrguer, numa embalagem super bacana, com um custo às vezes muito melhor, né, que não tem estrutura, não tem tanto funcionário. Então é muito estudar primeiro, né, antes de você abrir o próprio negócio, acho que é importantíssimo. O segundo, né, é ter bons parceiros de negócio. Então o exemplo aqui é a Riber Foods. Então, assim, ter um fornecedor bacana, né, que vai te entregar, né, onde você precisa, com os produtos, né, bacanas, que tem várias indústrias trazendo os melhores produtos deles, com as melhores tecnologias, que às vezes só esses distribuidores especializados possuem. Então, você que está escutando a gente, né, nosso cliente, já é um começo super legal, né, para você ter um distribuidor, você tem um mercado bacana, e testar, gente. Vai testando o produto, entende o seu público. Às vezes você é apaixonado por um prato, assim, gente, eu amo parmegiana de peixe. Gente, mas seu cliente não gosta de parmegiana de peixe. Eles querem de berinjela. Então, gente, entender que às vezes num bairro que você tá, gente, funciona muito bem esse tipo de prato. Então, é ter esse jogo de cintura para entender o que o público que você está comunicando, que tipo de prato eles gostam. Porque uma coisa é a gente ser aquele cozinheiro de paixão. Né? Falar, eu vou trabalhar com os melhores ingredientes, com os pratos que eu quero, com as técnicas que eu adoro, mas o seu público não entendeu. Ele fala, não, é um restaurante que ficou caro, é um restaurante que vive vazio. E isso acaba, né, gerando lá na frente a grande quebra, né, desse restaurante, que é muito difícil. Então, o que a gente fala, assim, tem o cozinheiro que ama cozinhar, que às vezes vai lá para casa, faz um churrasco de família, faz um prato lá com o encontro, e tem que ter aquele chefe corporativo. E tem que ter aquele sangue um pouco mais frio, de às vezes ter que abrir mão daquele prato que ele acha incrível, às vezes para um prato, né, que tem que adaptar para ele conseguir ser um restaurante rentável. Né, que eu acho que esse é o primeiro passo. As pessoas têm que entender que o restaurante ele precisa dar dinheiro. Né? O restaurante ele não é uma ONG. Né? O restaurante ele precisa pagar funcionário, ele tem, né, as questões tributárias, tem parte de compras, né? Tem todas séries de obrigações que às vezes a pessoa que acaba abrindo só pela paixão, ela acaba se frustrando. Pensa só no afetivo, né? Esquece que é um negócio também. Exatamente. Então a gente fala muitas vezes com estudante de gastronomia. Fala assim, não, assim que me formar, já vou abrir um restaurante, né? Que às vezes ele tem uma possibilidade. A primeira coisa que fala, cara, não, vai trabalhar para os outros. Por quê? Vai pegar experiência, vai entender o porquê que aquele restaurante é o melhor, o porquê que aquela hamburgueria é a melhor, ou porquê que a confeitaria trabalha com chocolate X e não chocolate Y. Porque isso vai te dando bagagem. Pra hora que você fala, não, agora eu tô preparado, já vi bastante coisa no mercado, aprendi muito. Porque a faculdade de gastronomia, ela tem aqueles 2 anos, né, que você vai aprender as coisas básicas. Mas é na rua, né, com esses eventos, em restaurantes bacanas, com as referências que a gente tá falando, né, esses grandes chefes,
E não só chefes premiados. A gente tem aquele restaurante Quilo que é super lotado. Assim, cara, eu posso trabalhar um mês aí pra vocês pra entender como é que funciona a regra do jogo? Que tipo de público, é um tipo de atendimento diferente que vocês fazem? Então isso, pra mim, acho que é fundamental antes da gente abrir qualquer tipo de negócio. Ouvindo você falar, fica muito claro para mim que você é uma pessoa totalmente realizada na sua profissão, é isso? Eu gosto bastante, gosto muito. Principalmente essa parte, né, de chefe corporativo que a gente fala, é essa possibilidade da gente falar com os transformadores de alimentos. Porque quando eu trabalho em cozinha, né, você acaba ficando dentro daquele furacão. Porque a gente sabe, hoje a mão de obra não tá fácil, né, tem muita falta, cada vez mais tá difícil a contratação, uma série de coisas para fazer, então você fica dentro daquele olho do furacão. Então, essas oportunidades que a gente tem com uma feira, né, que a gente está tendo aqui, a Expo River Foods, que é trazer o empresário, o cozinheiro, que saiu, né, daquele ambiente, né, da correria, para estar aqui com a gente. Então, é um momento que ele tem de aprendizado, é um momento que ele está parando para escutar aqui um podcast super legal, é um momento que a gente tem cursos online. Então, a Unilever também tem a UFS Academy, que é dentro do nosso site, uma plataforma de ensino gratuita, que ele só coloca lá o CNPJ dele para ele, para os funcionários, não tem custo nenhum, e tem diversas aulas, desde aquela cozinha básica, regras sanitárias básicas, como cozinhas mega avançadas, que a gente tem chefs, né, tanto lá na África, então explicando sobre gastronomias do Egito, gastronomia da África do Sul, das clássicas, a italiana, francesas, técnicas de hambúrgueres diferentes. Então a gente tem um parceiro nosso, né, o Rafael, do Lucrando com Delivery. É um dos mega especialistas de delivery, que tem aulas super legais para como dar esse primeiro passo dentro do delivery. Então, gente, quem não tá lá, acessa lá, gente, nosso site, tá? Da unileverfoodsolutions.com.br, que tem toda essa plataforma super legal, né? E além do Menus do Futuro. Que legal, muito bom. Este ano, a Expo River Foods traz como tema Conectando Tendências, né? Como a Unilever, junto com a River Foods, estão conectando tendências, na sua opinião? Um é que trazer, né, as melhores indústrias, acho que está aqui, né? Acho que não só falando de Unilever, mas tem várias super bacanas, trazendo produtos novos, né, tecnologias novas, cada vez mais pensando não só de facilitar isso, mas sustentabilidade do mundo, né, do restaurante, são super importantes. E acho que esse espaço que a gente tem também para falar muito do Menus do Futuro, né, que são essas tendências que a gente falou, né, das pesquisas, que são 4, né, que a gente está falando muito para esse ano, que é super bacana, que são, por exemplo, raízes culinárias, né, que hoje a gente está num mundo totalmente globalizado, né, então as pessoas viajam, conseguem ter... E meus avós, né, são imigrantes japoneses, meus bisavós. Então a gente começa a falar assim, gente, a terceira geração, né, que já nasceu no Brasil, meu irmão é baiano. Então a gente começa a perder muito aquela coisa da raiz, né, tipo, da origem. Então você vê muitos chefes hoje premiados que ele fala assim, não, gente, eu voltei pro meu país de origem para entender um pouco da cultura, ou por que meus avós comiam isso e eu já não tô vendo mais tão presente no meu dia a dia. Eles trazem muito essa volta da raiz culinária. Então não só nas questões de origem, mas, por exemplo, comidas brasileiras. Então, sementes diferentes, que as pessoas estão fazendo muitas pesquisas, comida mineira, aquela comida super raiz, também gostosa. Então, trazendo de volta, né, esses restaurantes autênticos, que são legais. E isso dá abertura para a nossa segunda tendência, tá? Que é aquela cozinha sem fronteiras. Então, uma vez que eu aprendi, né, o porquê das coisas, as técnicas, a gente consegue misturar. Então, por exemplo, o kimchi, que é aquela selga fermentada, muito forte, coreana, aquela toque apimentada, é um clássico. Gente, eu não posso colocar ela dentro de um sanduíche de frango frito, por exemplo, que é super americano. Então você já começa a entender o porquê daquele frango americano, você entende aquele temperos que eles usam, a casquinha para ficar crocante naquela fritura, junto com uma selga fermentada que funciona super bem, e eu pego um queijo francês que é mais adocicado e junto aí num sanduíche, numa maionese super gostosa, que a gente consegue deixar tudo mais cremoso para abraçar esse lanche e funciona de um jeito super legal. É uma mistura, né, de origens aí, países, que acaba dando certo. Exato. Tem que testar. Tem que testar, mas a gente fala, não é só misturar para entender o porquê que a gente está misturando. Então, por isso que a gente fala que é muito legal, apesar de serem muito separadas, né, raízes culinárias e a cozinha sem fronteiras parecem dois lados muito opostos. Mas a cozinha sem fronteiras só acontece se a gente entender muito bem as raízes culinárias. Entender o porquê, né, da origem, o que torna aquele prato, né, autêntico japonês, autêntico coreano, que a gente consegue fazer essas misturas super legais.
Que legal. Mike, nós já estamos chegando no final do nosso Expo Taon, mas antes de finalizar, eu queria saber a sua opinião sobre a Expo Riber Foods. Na sua opinião, qual a importância de uma feira como essa, né, sendo uma das maiores e mais completas aí do estado de São Paulo? Não, gente, para isso eu acho que é um momento único, né, que o distribuidor ele tem essa força, né, que não é fácil trazer as pessoas, né, que elas vêm de longe, elas estão chegando de caravana, gente. A feira começou agora, então já comecei a encostar ônibus das pessoas que saíram cedo, né, das suas cidades. A gente acabou de ver no Instagram, o pessoal fala assim, hoje não funcionaremos porque vamos visitar a feira Expo Riber Foods. Então, mostrando muito que essa parceria, né, de ter um distribuidor, não só para fornecer produto, né, que hoje a gente tem aí N e-commerces que entregam na porta, mas ter essa relação com o vendedor da Riber Foods, ele vai levar um convite bacana para vir para uma feira, para a gente falar de produtos legais, ter oportunidade de conhecer novos produtos. Então tem vários chefes, né, das indústrias, chefes convidados com uma mega palestras, né, que até eu assisti, gente, tá muito legal esse calendário, porque acho que é o momento que a gente falou, né, de sair daquele furacão para falar de tendências, entender novos produtos, ter essa grande troca, né, de às vezes conhecer um companheiro, né, de food service que está lá dentro do ônibus, junto com eles vindo aqui na caravana. Então, para mim, acho que é fundamental, é obrigatório o pessoal aqui da região estar aqui na feira, que é bem, bem, bem bacana mesmo. Que legal. Mike, minha gratidão por ter conhecido você, né, por estar aqui frente a frente com você nesse bate-papo incrível. Muito obrigada mesmo por todo o seu conhecimento, por tudo que você nos passou aqui de dicas e obrigada por ter aceito o convite de participar aqui no Expo Taon. Eu agradeço bastante, gente, o espaço, né, acho que os clientes da Riber que são fantásticos, incríveis trabalhar com vocês, né, todos os representantes de vendas que a gente faz treinamento. Então, acho que é um momento muito único, né, que a gente fala que é realmente essa concentração de pessoas para estarem aqui. E eu posso falar minhas redes sociais, para o pessoal ficar super de olho. Claro, fica à vontade. Então, gente, acessa lá, gente, no Instagram, o Michael Yamashita, né, o Michael aqui, Michael Yamashita. E também, né, todas as plataformas que a gente tem, a Unilever Food Solutions.br, tá? E entra lá no site, gente, ufs.com ou unileverfoodsolutions.com.br, baixem um relatório, tá, gente? Porque é uma oportunidade muito legal, é um material muito, muito completo para falar das tendências. Tem o UFS Academy, né? Então é aquela plataforma de ensino. E falam de todas as receitas, fala de produtos, se vocês quiserem entender o vídeo da demonstração. Dá para falar que a gente tem diversas ferramentas também de tecnologia de comunicação. Então, gente, ficou na dúvida, chama a gente. Quer conhecer mais sobre produtos? Fale com o seu vendedor, né, que a gente também tem os nossos times aqui com a gente, para falar com nossos restaurantes, para entender de uma dúvida, dessa consultoria técnica que a gente faz junto, né, desses parceiros, para a gente desenvolver e todo mundo crescer super bem. Que bom. Muito obrigada, Mike, mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Até a próxima, Até com a certeza, próxima. gente. Com certeza, obrigada. Obrigado, gente. E assim nós finalizamos esta edição do seu podcast Expo Taon. Lembrando que tem muito mais edições, muito mais episódios para você conferir e ficar bem informado sobre o mundo do food service. Eu sou a Gia Espanholo, este é o seu Expo Taon da Riber Foods. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.